Bom, eu ia fazer o Weekly Outlook como de costume com a câmara, como tenho feito nas últimas semanas, só que houve aqui um problema técnico e já dado ao atraso também já de um dia, eu não ia perder muito mais tempo, até que tenho mais coisas para fazer, e portanto vou passar ao vídeo mesmo sem câmara e depois, pronto, peço um bocado de desculpa por isso, mas hoje os assuntos também são interessantes, penso eu. Espero fazer um vídeo mais curto que os últimos que tenho tido, tenho feito, porque pronto, eu penso sempre que o vídeo vai ser curto, depois entusiasmo um bocadinho a falar e é o que é. Bom, mas esta semana vou-vos trazer algumas notícias. Claro que o fator principal vai ser a visita de Trump à China, mas vou-vos falar também das notícias, como ao costume, que eu partilho aqui no grupo VIP. Não vou falar de todas porque partilho diariamente notícias, mas seleciono algumas para vocês. Hum. E vamos olhar para essas primeiro, ok? Portanto, eu vou retomar onde fiquei na semana passada, ou seja, no dia 8 de maio, depois de ter gravado o vídeo para vocês. E começando então com a parte das notícias, não escuso de fazer uma apresentação aqui do grupo VIP, vocês já conhecem. É só uma questão de verem no grupo, nos vídeos atrás. O grupo Free que está aqui também, temos uma comunidade gratuita onde vocês também podem falar uns com os outros, etc. Eu vou partilhar o link na descrição. Se às vezes eu às vezes esqueço-me de partilhar, se vocês repararem que não está, pá, comentem no vídeo. E eu faço essa alteração porque às vezes de facto esqueço-me, já não é a primeira vez. Outra coisa também, eu gostava de vos pedir um favor, era que metessem like. Não vou pedir para partilharem porque sei que nem toda a gente gosta de conteúdo de finanças no nosso círculo de amigos, sei que às vezes é uma coisa mais chata, mas se puderem pôr um gosto ou comentar alguma coisa, ou alguma dica, mesmo que seja um comentário que, opá, olha João, acho que aquilo ali não está bem. Ótimo, pronto, uma coisa para melhorar. Ok? Pronto. Então vamos lá ao vídeo. Portanto, no dia 8 de maio, continuando então, a Morgan Stanley diz que os robôs humanoides poderiam ampliar a liderança da China na manufatura. Claro que isto aqui, o problema disto aqui seria. Eu já falei desta notícia no vídeo passado, estou-me agora a lembrar. Portanto, eu teria que começar aqui no dia 9. Ahm, o problema disto aqui seria então que, bom, a China já tem muita mão de obra e porque lá eles já trabalham 10 a 12 horas por dia, muitas das vezes. Portanto, imaginem robôs que não se cansam, não é? Eles podem fazer isso também porque eles podem fazer o dumping da própria moeda, do Yuan, porque ela não é uma moeda como o dólar, não é? Que é usado para tudo no mundo. Ou seja, eles podem ter reservas cambiais em dólar e estarem a imprimir a moeda deles e basicamente criar uma economia paralela com isso. Negociação de criptomoedas da Coinbase continua inativa há mais de 5 horas, enquanto a interrupção persiste. Ou seja, eu ainda não descobri o que é que isto foi. Eu vou ser sincero, não procurei mais, mas não dava para negociar criptomoedas durante o dia da semana passada, na sexta-feira. Portanto, a Moderna diz que está a trabalhar para criar uma vacina contra o antravírus e mal esta notícia surgiu, nos últimos dias, ou seja, de sexta até dia 12 de maio, no dia 1 de maio até dia 12, ela já subiu 32%. Isto é algo mesmo incrível. Ui. A Apple e a Intel chegam a acordo para que a Intel fabrique chips em dispositivos Apple, segundo o Wall Street Journal. Isto acaba por ser positivo, embora eu não sei se de facto vão conseguir ou não, até porque vimos agora que a Apple, que o CEO da Apple, aliás, ex-CEO, que ele agora já não é, vai deixar o cargo, o Tim Cook foi na visita para a China com o Sr. Trump. E a China consegue produzir os chips muito mais baratos, ou até mesmo ali em Taiwan. Portanto, a questão é assim, também temos outra questão que é a Intel, não é? Desde que foi adquirida pelo sistema, pelo governo americano, e vamos só deixar aqui que o gráfico abra, já subiu, acho que foi, não sei, eu acho que já subiu mais de 100%. Eu tenho ideia que foi mais de 400 até por cento. Exatamente, eu acho que já subiu 400%. Portanto, é assim, não sei a que tipo de fatores é que eles também podem ter. Portanto, ela foi adquirida por aí, algures aqui. Portanto, isto foi uma valorização de 200%, ok. 200%, isto é muito. Ahm, Portanto, eu não sei também que tipo, ou seja, que tipo de medidas é que eles podem fazer ali as duas empresas para reduzir esses custos e
ou seja, para a Apple também não perder a sua competitividade, não é? Pronto, o fundador da Binance diz que o Elon Musk é um alienígena, ou seja, isto passo a citar, ele disse: a minha teoria é que ele é um alienígena e ele quer voltar ao seu planeta natal e Marte é apenas uma pedra no degrau, digamos assim. Um degrau para voltar lá. O que é que eu acho que isto é? Isto para mim pá, o CEO da Binance, claro que a Binance é uma cripto, uma criptofogo, também tem uma cripto BNB, mas uma exchange que é muito importante para o mercado, mas o senhor CZ também não é conhecido por ser um santinho e eu acho que lhe está a faltar um bocadinho de hype para o seu próximo rug pull. Mas pronto. O presidente da SEC, Paul, pede ao Congresso que aprove legislação sobre a estrutura do mercado de cripto e envie o Clarity Act para a mesa do Presidente Trump. Bom, isto durante esta semana já vimos vários, ou seja, vão ver aqui ó, várias notícias sobre o Clarity Act, ou seja, aqui está traduzido e ficou o ato de clareza, mas é o Clarity Act, que é aquela lei que o Sr. Trump, aquela proposta que o Sr. Trump apresentou para passarmos a ter uma regulação mais nas criptomoedas e vocês vão ver várias notícias acerca disso. O Sr. Trump também já veio a dizer que mal a proposta estivesse na sua mesa, ele a assinava e que passava e acabou-se. O comitê, ou seja, no Senado, isto aqui já foi na semana passada, mas eles ao longo desta semana já se reuniram várias vezes a discutir isto e tanto um partido como outro, ou seja, tanto os democratas como os republicanos, tirando ali duas ou três pessoas, concordam que isto é importante e que é preciso ser feito para que os Estados Unidos continuem na vanguarda das criptomoedas. A Rússia começa a enviar componentes de drones ao Irão para ajudar a reconstruir o seu exército, segundo a New York Times. Pronto, isto é o costume, portanto, a Rússia e a China vêm sempre a público dizer que não querem que a guerra continue e tal, mas fornecem sempre ali o Irão naquilo que é preciso. No que diz respeito, é assim, isto acaba por ser a minha opinião, não é mais nada, é assim, eu acho que vocês podem dizer, mas ó João, não é correto a maneira como os Estados Unidos fizeram isso. Certo, mas o Irão sempre foi o bully ali daquela região, ou seja, o patinho feio daquela região, e portanto eu não acho uma coisa negativa o que se tem passado no Irão. Acho negativo sim termos fechado o estreito, que isso pode gerar consequências graves, como eu tenho vindo a falar, mas pronto. O Irão planeja assumir controle dos cabos de internet submarinos no Estreito de Hormuz. Assim, já há algum problema aqui no Dubai, porque eu sei que o Dubai em alguns servidores estão em baixo e por exemplo, o servidor da Riot no Dubai tem estado em baixo, porque e o próprio Irão também não, ou seja, a população não tem acesso à internet para não saberem também o que se está a passar. Isto é uma das maneiras também de controlar a população para que não haja uma revolta interna e pronto. Aliás, se o Trump na altura, antes de invadir o Irão, ou antes de invadir não, antes de atacar, digamos assim, antes de começar esta guerra, ele tentou enviar armas para o Irão, para a população se revoltar, só que essas armas ficaram na mão dos curdos e portanto não conseguiu isso. A maior empresa de petróleo do mundo, a Saudi Aramco, relata lucros mais altos no primeiro trimestre, apesar da guerra com o Irão. Eu trouxe esta notícia porquê? Porque isto é completamente normal, não é? Então, se os preços sobem, o custo de produção acabou por ser o mesmo. Eles só têm um problema de exportação. Portanto, ah, acabou por ser interessante. Depois isto aqui, eu já partilhei também no grupo gratuito, portanto, se vocês quiserem ter acesso à informação mais cedo, podem sempre entrar no grupo e terem lá alguma informação que às vezes eu vou partilhando. Que isto seja, o Powell manteve as taxas de juros, o mercado ficou nervoso, isto tinha sido no dia 11 de maio, portanto, isto foi no início da semana, na segunda. Também já estávamos à espera. Os dados de empregos desta semana contam uma história que o mercado não esperava e a Fed também não. O NFP em abril veio 115 mil postos de trabalho, quase o dobro dos 55 mil esperados pelo consenso, e com março revista em alta para 185, a saúde, os transportes e o armazenamento lideram as contratações. O setor tecnológico voltou a cortar e o governo também caiu, mas o número global surpreendeu pela positiva num contexto em que toda a gente esperava fraqueza. A taxa de desemprego mantém-se em 4,3%,
4,3%, exatamente o que o mercado previa. O detalhe passou despercebido, ou seja, a força de trabalho voltou a encolher, não há mais desempregados, porque há mais pessoas a trabalhar, mas sim há menos pessoas. Peço desculpa, isto não é de manhã, são 9 horas. Não há mais desempregados porque há mais pessoas a trabalhar, mas sim há menos pessoas à procura de emprego. É um sinal subtil de que o mercado está a arrefecer, mas sem o colapso que alguns temiam. Antes de eu passar à próxima parte, se vocês repararem, temos visto aqui algumas bolhas a acontecer, ou possíveis bolhas perto de estourar, e elas nunca estouram. Porquê? Porque hoje em dia o mercado está tão viciado em alta, ok? Que estamos sempre a arranjar mecanismos para controlar essas bolhas, mecanismos financeiros, triggers para controlar essa bolha de maneira a que ela nunca estoure. E quando, se por acaso falharem nisso, porque há normalmente essas crises assim bem do nada, de coisas que nunca não se estava à espera, por exemplo, a crise de 2008 foi uma coisa que não se estava à espera, não é? Eu podia dizer porque é que é culpa de 2008 a crise, mas vou estar calado, porque senão vou ser já cancelado, que é, eu não vou falar tudo, mas vou só dizer assim, eu acho que nem toda a gente merece comprar casa. E agora cada um pensa porquê, mas pronto. Onde eu quero chegar com isto é o seguinte, ou seja, quando estoura uma crise é porque por algum mecanismo que foi criado e não se estava à espera depois, ou seja, não houve não foi bem pensado e ele estourou sem ninguém estar à espera, não é? Os salários subiram apenas 0,2% no mês e 3,6% em termos anuais, abaixo dos 0,3 e os 3,8 esperados. Para o Fed isto é uma boa notícia, a pressão salarial está a diminuir. Para o trabalhador americano com o Brent a 101 dólares, 101 dólares, é uma notícia má porque os salários reais continuam a ser comidos pela energia. É assim, ouço muita gente a falar na comunicação social que o galão de gasolina está caro nos Estados Unidos. Meus amigos, se vocês fizerem a tradução para cá, seja por litro e por euros, fica a 90 cêntimos por litro. É caro para eles porque eles não estão habituados, mas se eles estivessem aqui, então eles iam se matar. Estão com a gasolina a 2 euros, ou nem sei quanto é que está, 1,70 ou lá quanto é que está. Quer dizer, eles iam se matar, porque. E vocês não se esqueçam, vocês ganham, em Portugal, vocês ganham o quê? 1000 paus por mês, 1500. Pelo amor de Deus. Eles ganham 5 um empregado de mesa na América ganha 5.000 dólares. Portanto, não sei quem é que está mais a. Mas pronto, isto é comunicação social. Eu às vezes ligo as notícias só para me rir um bocado, porque de facto é incrível a pressão que há na comunicação social, especialmente em Portugal. Isto é. Só há um lado da história. As moedas da comunicação social só têm um lado, não, tem, não há cara nem coroa, só existe cara, mais nada. Bom, os Initial Jobless Claims vieram em 200 mil na semana de 2 de maio, uma subida de 10 mil face à semana anterior, mas ainda abaixo das 205 mil esperadas. Ahm, as Continuing Claims caíram para 1.766.000, o que é o valor mais baixo em 2 anos. A mensagem é: quem perde emprego está a encontrar outro rapidamente. Isto não é algo mau, até acaba por ser algo positivo. Ou seja, o mercado de trabalho está a arrefecer, mas não a uma velocidade que era esperado. O Irão avisa que os navios de guerra franceses e britânicos no Estreito de Hormuz serão recebidos com uma resposta decisiva e imediata. O presidente Trump planeia confrontar o presidente Xi sobre o apoio da China ao Irão durante a sua visita. O Irão diz que apoia a proposta de paz de 4 pontos do presidente chinês. A Rússia diz que os Estados Unidos não podem retirar urânio enriquecido do Irão sem o seu consentimento. É assim, isto que eu vou dizer agora acaba por ser uma teoria da conspiração, ok? Mas é assim, a China muito rapidamente olha para os seus interesses e pode deixar a Rússia de lado e cada vez mais isolada. E acaba por ser algo bom porque nós queremos mesmo é a China mais perto dos Estados Unidos e mais longe da Rússia, ok? Eu acho que estamos todos de acordo com isso, menos os comunistas. A única coisa aqui é, se vocês repararem, o Irão e especialmente o Brasil, e esta semana nós vimos também, foi esta semana? Foi. O presidente Lula
nos Estados Unidos da América. Se vocês repararem, o presidente Trump nunca vai esperar um presidente de outro país à chegada dele, nunca, ou seja, normalmente humilha-o, quase assim dizendo, sempre naquelas reuniões públicas com as televisões, etc. E com o presidente Lula isso não aconteceu. E não é por ele ser uma figura de. Ou seja, que tem ali uma aura muito forte. Não, o presidente Lula, aquilo é patético. Só que o Trump percebe que precisa do Brasil em certas pontas e que aquilo é o quintal da China, assim como o Irão também é o quintal da Rússia, não é? E portanto, como ele já tratou de limpar a saúde ali à Venezuela, agora ao Irão, e a seguir vai ser a Cuba, supostamente. Aliás, nós já vamos ver uma notícia que se calhar nem vai ser preciso ir lá. Ahm, Portanto, o Brasil é o quintal da China e está ali mesmo pertinho, não é? Porque fica ali nas Américas. É mais chato para a China defender e é mais fácil para a América. Aliás, é uma operação. Eu não diria que seja uma operação militarmente falando fácil, porque o terreno do Brasil é complicado e o Brasil tem possibilidades de se defender. Ah, mas onde eu quero chegar é que a nível de terreno, geograficamente é mais perto para os Estados Unidos, não é? Ah, Agora, a minha teoria da conspiração é o seguinte: já que uma das três potências militares tomou a iniciativa de começar, entre aspas, a controlar outros países, porque não as outras duas não fazerem o mesmo, não é? Portanto, a Rússia fazer o mesmo com a Ucrânia, e agora a minha teoria é que nesta reunião se acordou que os Estados Unidos então poderiam ficar com o Irão, sob controle, e eles fazerem vista grossa, ou seja, fecharem os olhos a uma possível invasão de Taiwan. Ok. Ah, eu sinceramente não sei como é que o mercado reagiria se Taiwan fosse invadido pela China. Acho que o Japão iria se meter no ao barulho e defender, porque depois aquilo ficava complicado também para eles. E atenção que o Japão está outra vez a rearmar-se militarmente com armas nucleares e tudo, e portanto tem uma potência militar que não deve ser desconsiderada, ok? No entanto, fica esse pensamento no ar. Portanto, o Clarity Act vai a 70% no Polymarket após Tills, após o acordo de Tills sobre o yield em stablecoin. Isto é bastante positivo. Eu acho que sinceramente que o Clarity Act vai passar. Vamos ver agora na próxima semana também. Os Emirados Árabes Unidos realizaram secretamente ataques militares contra o Irã, segundo o Wall Street Journal. A Rússia expande a maior fábrica de drones do mundo enquanto começa a exportar componentes para o Irão. O presidente do Parlamento iraniano diz que os contribuintes americanos vão pagar pelos atrasos no alcance de um acordo. Isto aqui é bullshit, porque a América, a nível de petróleo, está a atingir o maior número de exportações e de venda de petróleo. Portanto, eh, o que o consumidor americano pode, o que o contribuinte pode de facto sair prejudicado é só mesmo nestes atrasos de exportação. De resto, não vejo. A América vai continuar bem. Mesmo que eles perdessem isto, mesmo que eles perdessem a parte da guerra com o Irão, eles, os próximos 10 anos ainda vai ser a América a mandar no mundo, digamos assim. Isto é a minha opinião, claro, vale o que vale. O presidente Trump diz: Estou muito ansioso pela minha viagem à China, é um país incrível e o presidente Xi é respeitado por todo, grandes coisas acontecerão para ambos os países. Isto aqui é o Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos, divulgou o projeto de lei preliminar do Clarity Act. Eu depois também à parte meti, não está aqui divulgado, mas no grupo está, e eu meti a source, ou seja, com este documento todo para o pessoal, quem quiser ler, está lá. Mas isso está no grupo da comunidade privada, não está no gratuito. O CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, falará com os senadores republicanos esta quarta-feira. O SP500 fechou em nova máxima histórica, 7.412 pontos, na verdade já passou. Isso é um dos assuntos que eu também quero falar daqui a bocado, ou seja, o SP500 está neste momento aqui em cima, chegou aos 7.500 pontos durante esta semana, agora corrigiu um bocadinho, normal. O Texas processou a Netflix por supostamente espionar os seus utilizadores. Uma lista completa de executivos que acompanharam porque isto já passou, numa viagem à China, e nós podemos ver aqui bastante gente, e eu vou falar um bocadinho o porquê que isto é importante, ou seja, não só
foi o CEO da Apple, da Tesla, da BlackRock, da Visa, mas também, por exemplo, quando nós vemos aqui nomes como da Citadel, a Jane Fraser e aqui a Blackstone, que eu acho que também foi exatamente o Stefan, isto aqui são mensagens muito diferentes, ok? E eu quero falar um bocadinho sobre isso. Aqui nós vemos acordos comerciais entre a Tesla e a Apple, etc. Mas este aqui, a Blackstone e a BlackRock, eu quero falar um bocadinho depois sobre isso e eu vou falar. O presidente Trump suspenderá imposto sobre a gasolina, ou seja, o imposto do governo sobre a gasolina. Isto aqui é reduzir ainda mais a receita do Estado. Eu sinceramente acho esta medida péssima. Já sei que a população vai agradecer, e é uma medida populista, mas isto é péssimo. Porque neste momento, eu quando falar um bocadinho do SP500 vou falar um bocado sobre isso também, que é temos também vindo tendo a haver uma subida no SP500 porque os impostos para as empresas têm-se reduzindo ao longo destes anos. E cada imposto que se reduz é mais lucro que a empresa tem. Portanto, é lógico que as empresas cresçam mais. E por isso, obviamente, traduz também na bolsa, não é? Isto pode ser uma dica para Portugal, que tem ali um IRC um bocadinho elevado. Ah, Pronto, e agora vêm os socialistas e comunistas dizer: não, mas esses gajos, pá, têm que ganhar menos. E nós, pois, criem vocês uma empresa e vejam a dificuldade que é. O Reino Unido enviará então navios de guerra, drones, jatos e caçadores de minas automizadas para ajudar a proteger o Estreito de Hormuz. Meus amigos, vocês já vão tarde, mas é o costume. Quer dizer, o Reino Unido passou este último mês todo, ali em abril e março, a dizer que não se iam meter numa guerra que não era deles. Agora que está no fim, para aparecer na fotografia, já lá está. Ok. Google em negociações com a SpaceX e Elon Musk para lançar data centers no espaço. Eu sinceramente não sei como é que isto vai correr, porque os data centers precisam de. Vai correr bem, esquece. Eu ia dizer, porque aquilo normalmente os data centers precisam de uma temperatura bastante fria, mas tendo em conta que o espaço não tem atmosfera, acaba por ser bastante ter temperatura se calhar até ideal. O investidor de Big Short, Michael Burry, diz que o mercado de ações está a minutos de um colapso sangrento. Isto foi antes dos dados das inflações a sair. Obviamente esse colapso não veio. Como vocês sabem, o SP500 tem batido máximas. O Michael Burry, pronto, ficou conhecido por em 2008 ter previsto a crise de 2008, mas se vocês forem olhar para os dados dele, ou seja, para as apostas dele, etc., o Michael Burry falha muito mais do que o que acerta, ok? Tanto é que ele já fechou o fundo que tinha dele, ele até próprio já disse que já saiu um bocado do mercado, porque diz que neste momento não entende o mercado. E sinceramente, isto é uma ação que nós devíamos bater palmas. Portanto, se um investidor como o Michael Burry não entende o mercado, o que é que fará alguns pseudos influencers que, enfim, e pronto, e podem dizer o mesmo de mim, que é que eu percebo do mercado, não é? Mas pronto. JP Morgan lançará futuros de mercados tokenizados no Ethereum. Isto é bastante positivo para Ethereum. Eu, por acaso, não tenho olhado para Ethereum, mas Ethereum tem estado, penso eu, bem, não? Não, 2000, não, certo. Portanto, desde a guerra começou aqui em fevereiro, portanto seria esperar uma queda, mas mesmo assim teve uma subida de 20%, o que é algo fantástico, tendo em conta o cenário atual. O líder da minoria do Senado, o Chuck, diz que os democratas querem que um bom projeto de lei sobre criptos seja aprovado. O Elon Musk diz que a SpaceX está a considerar vários locais ao redor do mundo para construir os portos espaciais mais avançados do mundo. Pode ser que Portugal seja um deles. Era bom para Portugal, ok. O único problema aqui de Portugal neste momento, e mesmo com este que Portugal está a tentar ser um hub de data centers, vai ser o povo vai pagar muito mais energia por causa disso. O povo vai sair prejudicado nesse aspecto, eu acho, mas espero estar enganado. O Elon Musk diz que o problema do socialismo é que depois que eles devoram os ricos vão passar fome. Pois, o problema do socialismo não é bem esse. O problema do socialismo é, enquanto ele há dinheiro, é tudo bonito. Quando acaba, aquele é chato. Portanto, é isso. Os Estados Unidos, aliás, o socialismo, permitam-me só aqui fazer uma nota, o socialismo é uma escada para o comunismo, né? Portanto, só basta olhar para Karl
Karl Marx e ver o que é que ele dizia. Portanto, aliás, eu não percebo sinceramente como é que há pessoas que ainda acreditam no comunismo, que nós têm mais de 100 anos de prosperidade com o capitalismo. Ou seja, nos países onde o capitalismo é implementado, vocês veem um grande crescimento. Pai, qual é a dificuldade, meu? Não, sinceramente, eu não estou a perceber. Não percebo mesmo. Quer dizer, nós temos países aqui, e mesmo na Europa, temos países que libertaram-se ali daquele comunismo russo, não é? Eu não vou estar a dizer nomes de países que vocês conseguem chegar lá fácil, e adotaram cada vez mais medidas capitalistas e passaram pá, se têm tido crescimentos abruptos brutais, não é? E estamos a falar de países que não têm assim, por exemplo, as mesmas condições geográficas que Portugal tem. Eu não percebo qual é a dificuldade no dia das eleições deixarem de votar socialismo, mas pronto, também é assim, também dou-vos uma razão, é que vocês neste momento não têm alternativa, porque vocês dizem que chega a extrema-direita, vou-vos dar uma novidade, não é, é socialista. Aquilo cada vez mais é socialismo. O que o Chega está a fazer cada vez mais é socialismo. Uma pessoa como o André Ventura, que chegou no outro dia, penso que foi à televisão, deu uma reportagem a falar que queria usar fundos europeus para pensões, isso é socialismo, meus amigos. Portanto, vocês não têm neste momento um partido capitalista. A IEL tem um excelente modelo económico, é verdade, mas depois tem medidas, por exemplo, da LGBT. Pelo amor de Deus. Eu não queria votar nisso, não é? Portanto, é assim, vocês não têm nenhum partido de facto à direita. É triste dizer isto, mas Portugal não tem. É centro-esquerda e esquerda. Mais nada, extrema-esquerda. Mas pronto. Por isso é que vocês vão ser pobres para sempre, como eu estou sempre a dizer, e pronto. Contentem-se com isso. Quem não está bem, faça o mesmo que eu fiz. Tirei bilhete. E até sou sinceros, devia ter tirado mais cedo. Eu não estava aí a fazer nada. Para estar aí a ganhar 1500 paus por mês, por acaso, pronto, tinha a sorte, eu sei que para Portugal isso já é bom, mas digo-vos uma coisa, por amor de Deus, há muito dinheiro no mundo mesmo. Enfim, Estados Unidos diz que a China é a relação mais importante para eles, obviamente, não é? O presidente chinês Xi diz que as guerras comerciais não têm vencedor durante a reunião com o presidente Trump. Isto foi uma pequena provocação, mas Trump até acabou por não ligar. Isto agora falando aqui um bocadinho da inflação que saiu também esta semana. A inflação que a guerra encomendou foi a semana trouxe dois relatórios de inflação e uma confirmação incómoda. Hormuz não é só um problema geopolítico, é um problema de preços. O CPI, que é a inflação de abril, subiu para 0,6% em termos mensais, em linha com o esperado, mas o detalhe que ninguém queria ver é que a energia disparou em mais 3,8% depois de uma subida de 10,9% em março. A guerra no Irão e o fecho do Estreito de Hormuz continuam a cobrar a sua fatura nos postos de combustível americanos. O Core CPI, que exclui a energia e a alimentação, subiu 0,4% no mês, a maior variação desde janeiro de 2025 e acima dos 0,3% esperados. A inflação dos serviços voltou a acelerar pela primeira vez desde junho de 2025. O shelter, que as rendas, está no valor mais alto desde fevereiro de 2023 e subiu 2 meses consecutivos pela primeira vez desde o pico de 2023. A Fed queria ver os números mais calmos, mas não foi isso que aconteceu. Mas ainda para isto agora que eu vou ler a seguir, o PPI é ainda mais importante, porque o PPI é ainda mais revelador sobre o que vem a seguir. Os preços no produtor subiram 1,4% em abril, o maior salto desde março de 2022, bem acima dos 0,5% esperados. Os bens subiram 2%, com a gasolina a disparar em 15,6%. E os serviços avançaram em 11,2%, máximo desde de março de 2022. Em termos anuais, o PPI chegou aos 6%, o nível mais alto desde dezembro de 2022. E o problema está na pipeline, ou seja, o PPI antecipa o CPI, que é a inflação, ou seja, o que os produtores pagam hoje, o consumidor paga amanhã. Com a energia e os serviços a pressionarem em simultâneo, a Fed fica encurralada entre uma economia que abranda e uma inflação que não cede. Ou seja, os Estados Unidos dizem que a China. Deixem-me só fazer aqui, antes de passar esta notícia. Isto é muito importante porque vocês veem o mercado constantemente a subir, não é? O SP500 constantemente a subir. E isto não faz qualquer sentido. Como é que nós temos o petróleo? Como é que nós temos o petróleo a subir, não é? Cada vez mais. Estou aqui a mostrar o crudo, mas está nos 101 dólares. Nos 101 dólares, e temos o SP500 com uma inflação mesmo assim a continuar a subir, ok?
isto também deve-se a outras coisas, eu já vou falar um bocadinho mais sobre isso. Os Estados Unidos dizem que a China quer mais do seu petróleo para reduzir a dependência do Oriente Médio. Isto não sei se é bem verdade. Cuba diz que esgotou completamente o diesel e o óleo combustível. Pá, nada de novo, comunismo no seu melhor. O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, diz que hoje é um dia histórico para criptos e para o futuro dos ativos digitais na América. Vamos concluir a Clarity Act. Ontem, a primeira-ministra italiana Meloni lança um plano para trazer energia nuclear de volta à Itália. Isto aqui, é assim, eu já falei sobre isto aqui há um mês atrás, num dos vídeos. Quem quiser pode voltar. A Europa está a dar um passo atrás, para voltar, ou seja, eles. E até foi com a Van der Leyen, quando ela estava no poder na Alemanha, que decidiu fechar, ah, as centrais nucleares. E agora está a dar um passo atrás, para as voltar a abrir. E só que isto, claro, isto primeiro, isto não se faz não se começa hoje e no final do ano está feito. Não. E portanto, é assim, mais uma vez a Europa preocupou-se muito em regular e pouca progressão. A Europa não cresce, há vários anos que não cresce. Se vocês descontarem a inflação e forem ver o crescimento da Europa, a Europa não cresce. A Europa está estagnada. Por isso é que o futuro nunca vai passar por aqui, nos próximos 10 anos, pelo menos. Lamento imenso. O diretor da CEI, da CIA, o John, Ratcliffe, nem sei dizer isto, visita Cuba, ou seja, isto é, portanto, pode já não ser preciso passarem ali, por Cuba, não é? Porque isto, eles automaticamente, assim que Trump começa a anunciar que vai fazer alguma coisa, os países já se põem finos, eles não são burros. Porque Trump pode ser muito maluco, mas ele tem um orgulho muito grande e se ele diz que vai a um lado, vai e acabou-se. O chanceler alemão, Merz, diz que o Irão deve agora vir para a mesa das negociações. É assim, a Alemanha, isto era muito importante que a Alemanha começasse a mostrar força nas mesas de negociações e começasse a rearmar-se para esta previsão que eu disse anteriormente, agora que nos próximos 10 anos a Europa estava lixada, eu estar errado. Precisávamos mesmo que a Alemanha o fizesse. O presidente chinês Xi visitará os Estados Unidos no outono e a senadora Elizabeth Warren diz que a lei, a Clarity Act, vai destruir a economia. Esta foi uma das pessoas que se opôs. Aliás, eu partilhei o vídeo da senadora a falar no seu depoimento no Senado e ela diz que isto basicamente não protege os consumidores e cria mais brechas no sistema financeiro. Eu discordo, eu acho que isto traz mais clareza, e até mais controle, porque até propriamente mais no que diz respeito à Europa, porque a Europa não se está a focar em stablecoins, está-se a focar em CBDCs, ou seja, são moedas como stablecoins, mas centralizadas em bancos, enquanto a América está a fazer stablecoins, que isto é, ou seja, deixa de ser os bancos. Os bancos também podem ter stablecoins, como é óbvio, mas acaba por as empresas também o poderem fazer. Lá está, mais capitalismo, mais socialismo. De um lado temos capitalismo e do outro socialismo. O presidente Trump confirmou oficialmente: eu assinarei o Clarity Act imediatamente assim que ele chegar à minha mesa. Esta lei injeta 2,5 trilhões no mercado, uma vez que seja aprovada. Pronto, de notícias foi tudo. E eu agora quero só falar aqui um bocadinho, até porque já falei aqui de notícias de 30 minutos e, portanto, isto já acaba por ser um bocado chato. Portanto, eu vou passar aqui rapidamente aquilo que quero falar, ehm, e depois acabou o vídeo para esta semana. Lá está, eu queria fazer vídeos mais pequenos, mas acabo por me entusiasmar um bocado a falar. Portanto, o Buffett até agora deu uma entrevista há pouco, foi na Fox? Não, ou foi na CNN? Ele deu uma entrevista esta semana, peço desculpa agora qual é que foi o canal, não me recordo, e ele expressou uma preocupação com o comportamento dos investidores modernos, ou seja, a especulação de curto prazo. Ele compara o mercado com uma igreja e um casino ao lado. Porquê? Porque hoje em dia vocês têm mercados de opções, isto que vocês estão a ver é o Buffett Indicator, que é o, o valor total do mercado de ações a dividir pelo preço pelo PIB americano. E que está bastante elevado, 230%. Eu já vou explicar o que é que isso quer dizer.
para quem não sabe, a maior parte das pessoas já conhece isto. Ou seja, ele compara, porquê? Porque o mercado de opções, neste momento, há pessoas que estão a comprar opções, e quem não sabe, opções é quase como uma aposta, não gosto deste nome, mas é quase isso, que expiram no mesmo dia. Ou seja, isso já nem, isto já nem especulação é, porque vocês para especular que vai acontecer certa coisa, também precisam de tempo para ela acontecer, não é? Se é no próprio dia, isto acaba por ser gambling, ok? E em 2018 o curto prazo, este mercado de curto prazo representava 19% do mercado, hoje representa 81%. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais a fazer apostas e depois dizem, não, se a bolsa é só para ricos e não ganham. Pois não, ninguém quer fazer a parte chata que é buy and hold, mas pronto. Falando aqui um bocado de cenários probabilísticos, mas antes disso, deixem-me voltar aqui para o SP500. Portanto, como eu estava a dizer, eu acho que o SP500 pode voltar ainda a fazer novos topos, claro que sim. Isto parece aqueles comboios que estão a andar e a gente não se quer meter à frente. Esta semana eu falei num vídeo em privado que nós, para termos uma correção saudável de 10%, o SP500 teria que voltar aqui para a zona dos 6.695 pontos. Isto ia assustar muita gente, mas a verdade é que uma correção deste género, ou até mais funda, de 15 a 30%, seria algo, na minha opinião, necessário. Ok? E de 30% ainda estamos a falar bem mais por cá para baixo, eu não consigo. Ok. 30% estaríamos aqui por volta dos níveis dos 5.000 pontos. Isto seria. Fui, o pessoal ia dizer que isto era crise. Mas a verdade é que o SP500 não tem estado assim tanto a crescer. Ou seja, o SP500, o índice atual, não reflete a economia real, porque cerca de 50% da valorização recente deve-se apenas a 5 ou 10 empresas grandes, das 7 magníficas, ok? Portanto, se vocês olharem para o consumo, ou seja, para o setor de consumo, os setores cíclicos, os setores. Peço desculpa, que agora perdi-me aqui nas minhas notas. Se vocês olharem para os setores cíclicos e de consumo discricionário, como o retalho e a alimentação, a realidade é de estagnação devido à baixa confiança do consumidor, ok? E como é que vocês veem a confiança do consumidor? Isso é fácil de responder. Vocês olham para a taxa de juros, porque se o pessoal vê o juro alto, não vai começar a gastar tanto. A própria dívida do cartão de crédito também aumenta, portanto, eles não. E estou a falar mais no que diz respeito à economia americana, ok? Sei que na Europa é um bocadinho diferente, mas vocês têm que olhar para a economia americana, porque neste momento a economia americana é a líder, portanto vocês vão fazer o que eles mandarem e acabou-se. Lamento imenso a quem não gosta dos americanos, mas é verdade. Portanto, uma reversão das taxas de juro, o conflito também no Irão, que já está ativo desde março, fez disparar os custos de energia, pressionando a inflação global. Embora os Estados Unidos tenham usado as suas reservas estratégicas de petróleo para travar os preços, o mercado já precifica uma inversão nas políticas dos bancos centrais. Isto se vocês olharem aqui para o ICB Watch, isto aqui é uma ferramenta que permite ver a probabilidade de cortes ou não, ou de aumento de taxas de juro nas próximas reuniões. Neste caso, esta é a europeia, do Banco Central Europeu. Se quiserem ver do americano, é o Fed Watch Tool, que eu acompanho bastante. O europeu não acompanho tanto, mas acompanho bastante o europeu. Portanto, vocês já veem aqui, e aliás, nós já vimos bancos a aumentar as taxas de juros novamente. Vocês veem aqui que há uma probabilidade de até de aumento. Quanto é que está a taxa agora? Onde é que está? Ou seja, nós vemos aqui pelo menos uma continuidade de taxas, uma probabilidade de 98% na próxima reunião, que é agora em junho, antes dos meus anos, um bocado. E aqui ainda já começamos a ver uma probabilidade de aumento. Isto na parte americana. Se vocês forem ver na parte europeia, na parte do Banco Central Europeu, nós já vemos 90% de hipóteses de um aumento de taxa de juro ah, em 25 pontos na próxima reunião, no dia 11 de junho. Ok? Nada me espanta, sinceramente, porque a Europa, pronto, eu já dei várias vezes a minha opinião sobre a Europa, o que é que a senhora Lagarde tem feito, eu não concordo com as políticas da forma como ela gera, mas pronto.
Eu acho que ela na altura cortou a taxa de juros muito cedo, mas pronto, eu acho que ela também fez isso porque eu acho que os bancos estavam internamente a colapsar e pronto. E eu acho que ninguém quer que haja um colapso enquanto eles são presidentes, não é? Isso é completamente normal. Portanto, as curvas de futuro indicam uma probabilidade superior a 80% do Banco Central Europeu, como nós acabamos de ver, já vai em 90%. Isto tinha sido na altura que eu escrevi isto. As taxas de juros na reunião de junho, ou seja, no dia 11 de junho, como eu estava aqui a falar. O mercado estima que a Europa suba o juro duas vezes até outubro, como vocês podem ver aqui, em julho, setembro, também tem esse aumento de probabilidade. Ahm, Adiante qualquer alívio financeiro para as famílias e empresas endividadas. Isto basicamente é aquilo que eu acabei de dizer na primeira parte do vídeo, ou seja, isto vai estar muito mais complicado para o lado europeu do que para o lado americano, ok? Vocês verem o lado americano, ainda para mais agora temos um presidente. A única coisa que eu não gosto neste novo presidente americano é que ele não mede a inflação da mesma forma que mede, por exemplo, o Jeremy Powell. Ele usa outro método, ou seja, outro tipo de contas que eu não gosto muito, porque exclui a energia e neste momento não é o melhor modelo económico para se ter. Portanto, nós não podemos olhar-nos aqui só para o SP500, até porque isto não faz sentido, não é? Nós acabamos de ver, nós tivemos um grande boom no que diz respeito ao ouro a um ano anterior, e agora estamos a ver, e eu mostrei esta imagem aqui, acho que foi num vídeo privado, mas agora fica também para vocês. Vimos aqui também um aumento nos metais, na indústria, e agora estamos a ver na energia. E se este gráfico estiver, ou seja, esta imagem estiver correta, a seguir a próxima inflação seria de soft commodities. Ou seja, o cacau, o açúcar, o café, ou seja, tudo isso ia ficar mais caro também por causa de quê? De fertilizantes. Se vocês não têm adubos para essas commodities, para terem nutrientes, etc., tudo isso vai ficar muito mais caro e acreditem em mim que a inflação agrícola, já vos falo disto há 2 meses, a inflação agrícola é muito pior que uma inflação de petróleo, ok? Porque a inflação agrícola é pegajosa, não é fácil de controlar, porque vocês não a veem, não, ou seja, vocês quando veem esses dados, o estrago já está feito, ok? E depois não é fácil resolver, não é fácil. A inflação agrícola é das piores inflações que se pode ter. Não é fácil, ok? Ah, Voltando um bocadinho atrás, isto para mim não faz sentido. Se vocês olharem para o ouro, vocês têm, e para quem diz que o ouro é um ativo de refúgio, quer dizer, o ouro atingiu aqui o seu pico em janeiro e desde então já desceu aos níveis atuais 18%. Aliás, este até foi mais, mas aos níveis atuais, 18,5%. Ou seja, expliquem-me uma coisa, como é que vocês podem dizer, isto é para aquela malta que diz que o ouro é que, Jesus, que é um ativo espetacular. Como é que vocês podem ver um cenário de inflação, de guerra, e verem o ouro constantemente a descer 18%? Que ativo de refúgio é que cai 18%? Enquanto os outros ativos especulativos, como a bolsa, continua a subir. Percebem agora porque é que eu nunca invisto em ouro e porque é que eu digo que não vou investir em ouro nunca? Para mim não faz sentido. Vocês compram uma barra de ouro hoje, amanhã ela continua a ser uma barra de ouro. Ok? E tem o valor que na altura tiver. O ouro andou aqui estagnado anos e anos. 50 anos, caralho. Andou aqui sem ter ganhos às vezes. Vocês bem, estão a ver isto aqui um bocadinho, mas esta lateralidade, quer dizer, se tem aqui lateralidades, períodos, desde 2013 até 2019 de lateralidade. Quer dizer, que caralho, não, para mim não faz sentido. Não, para mim não faz sentido. Sinceramente, não faz sentido. Eu prefiro mil vezes comprar uma empresa e se o meu estudo estiver certo, ela vai produzir alguma coisa. Logicamente, amanhã terá outro valor, mais ou menos. Isso depende do meu estudo e da minha capacidade de análise e daquilo que eu acho que o mundo vai ser daqui a 10 anos ou 20 ou do período de prazo, do prazo que eu estiver a investir. Mas ela vai ter algum valor porque ela está a produzir alguma coisa. As pessoas vão consumir alguma coisa do que ela está a produzir, supostamente, não é? Eh, Portanto, é assim que os negócios se fazem, é assim que as economias se fazem, porque se vocês viverem num país, e como exemplo de comunismo, onde é o Estado o papá,
não é? Tudo, nem qualquer dificuldade, isso vai correr mal. Os melhores países é aquilo onde as empresas constroem, evoluem, não é onde o papá está ali sempre com a mão, sempre faz a asneira. Isso é aqueles filhos que nunca aprenderam a crescer. Mas pronto, portanto, eu não sei para quem investe em ouro, sinceramente. Eu acho que o ouro ainda pode vir aqui buscar estes níveis, mas eu não vou estar agora a falar aqui destes de análise técnica, porque não é o conceito do vídeo. Vocês quiserem ver análise técnica, esperem por domingo. Domingo faço sempre os vídeos da análise técnica de Forex da semana e tem isso. Portanto, uns cenários probabilísticos para o futuro acaba por serem os seguintes, na minha opinião, claro. Podemos ter uma aterragem suave, ou seja, a IA confirma os ganhos de produtividade e o mercado mantém-se estáveis com retornos modestos, ok? Em vez de termos aquela bolha tipo dot-com, como tivemos. Ou então temos uma correção moderada, uma queda de 15 a 30% no SP500, semelhante a 2022, ok? E lembro-me que eu estava no mercado nessa altura. E eu, por exemplo, sou uma das pessoas que, e quando entrou no mercado, o mercado estava aqui em 4.000 pontos, 4.800 pontos. Eu entrei aqui neste topo. Ou seja, uma péssima altura, porque depois nos anos a seguir isto corrigiu 28%. Se eu fosse uma pessoa que desistisse, eu aqui saía fora com prejuízo. Eu tive aqui 3 anos quase em prejuízo. Só que agora subiu isto tudo. Meus amigos, a tendência do mercado é subir. Vocês podem ter períodos maus, é possível que tenham e ao longo do tempo vão ter. O próprio Warren Buffett, que é dos maiores investidores do mundo, ok? O homem tem quase 100 anos e dos quais 60 são, mais de 60 são a investir na bolsa, ok? Ele próprio já passou por guerras, já passou por crises energéticas, crise de 2008, dot-com, 2008 já falei, pandemias, etc. E continuou sempre a investir, não é? Temos é que ter uma certa estratégia e continuar com ela, ok? Porque a tendência do mercado e do mundo é andar para a frente, não é andar para trás. Pode andar para trás 2 ou 3 anos, ou 4 no máximo, mas depois recupera-se e é por isso que é importante também termos caixa para quando essas oportunidades vêm, podermos aproveitar. Outra possibilidade é um choque exógeno, ou seja, um evento imprevisível, como eu estava a falar há bocado, no início do vídeo, um conflito geopolítico grave ou crise de crédito inesperada, que é uma possibilidade também, uma vez que o setor bancário, o setor financeiro demonstra algumas fragilidades. Eu fiz um vídeo sobre isso também, que está em privado no grupo. Basta irem aqui a vídeos privados, aqui aos vídeos premium, e vocês vão ver aqui uma quantidade de vídeos muito grande sobre, sobre, sobre vários assuntos que eu vou falando. Portanto, uma estratégia de diversificação acaba por ser sempre o melhor e pegando outra vez no exemplo do Buffett, ele viu que o mercado estava caro através do seu próprio indicador que está nos 230%. Não sei se neste momento até se não estará mais. Hum, hum, hum. Só consultar outras fontes, só para compararmos. Ok, espera aí. Onde é que está aqui o Yahoo Finance? Portanto, está a 228 segundo o Yahoo Finance. Ok. Mas isto foi em 3 de maio. Ok. Portanto, está acima dos 200%, o que é algo bastante alto. E portanto não, lá está, pegando no exemplo dele, ele viu que o mercado estava caro e começou a investir também no Japão. Ele investiu nas 5 maiores casas comerciais japonesas, trading house, e já duplicou basicamente o capital que investiu. O acordo, isto agora falando aqui também ainda da visita à China, o acordo incluiu a intenção de compra de 274 aviões da Boeing e o desbloqueio da importação de soja americana para a China. Isto é muito importante para a China. A China é uma grande importadora de soja, uma grande consumidora de soja e é muito importante este desbloqueio. Ok, lá está. Isto foi um bom acordo, não só para ambos os países, mas também para o mercado de ambos os países. E quem vai beneficiar com isso é a própria população desses países.
a abertura de capital, falando daquilo que eu estava a falar no início do vídeo, ou seja, a presença dos CEOs da BlackRock e da Blackstone, sugere que os Estados Unidos podem procurar investir fortemente em infraestruturas e portos na China, ou geridos por esta globalmente, aproveitando a abertura económica porque o governo chinês promoveu para dinamizar o país. Ok. Eu ainda tinha aqui mais uma coisa para falar com vocês, mas é assim, lá está, como eu tinha dito no início do vídeo, a BlackRock ter ido à China acho que é uma coisa bastante positiva. Eu lembro-me que lembro-vos que a BlackRock ahm, gera quase 14 trilhões, não, não, gera mais. Ahm, acho que gera mais. 13 trilhões de dólares, ok. Portanto, eu lembro-vos que isto é 3 vezes ou 4 o PIB da França, ok? Só para vocês terem isto tudo numa companhia, ok? Portanto, para vocês terem a ideia da quantidade de dinheiro que se passa acolá. Ou seja, isto acaba por ser uma, algo muito importante porque podemos estar a ver aqui também uma rotação de capital e é importante nós estarmos sempre do lado de onde vai o capital. Eu não, mais uma vez, não digo que a China é o futuro, para mim ainda não está claro que isso possa acontecer. Mas neste momento temos também a ver algum investimento. Eu já hoje falei disso do Japão, mas já falei em vídeos anteriores em que qual era a minha opinião sobre investir no Japão, ou seja, desde que não fosse na parte turística, poderia estar a acontecer uma grande oportunidade em investimentos no Japão, ou seja, não é só em casas de comércio e retalho, mas, por exemplo, também em empresas de indústria, tipo linhas de ferro, etc. Ou seja, tudo que não seja turismo, acho que seria um bom investimento neste momento no Japão. Porque o Japão, neste momento, nós temos vindo pessoas, temos, aliás, se vocês virem, há bastante pessoas a viajar para o Japão, porque neste momento a moeda deles estava bastante desvalorizada. Ou seja, o mais caro acabava por ser o voo. Mas se vocês forem ver, a política monetária do Japão está a virar e isso pode fazer com que o mercado interno cresça. Ok? Eu ia falar também de ferramentas de análise, ou seja, de construção de um screener e turnaround, só que isto é um bocado mais técnico. Eu acho que vai ficar para outro vídeo, se calhar mais privado, porque eu isto acho que ia ser uma parte que o pessoal não ia entender, a maior parte, porque eu queria falar, ou seja, de uma ferramenta quantitativa de forma a encontrar ações em turnaround, ou seja, uma estratégia de apanhar quase a faca a cair, mas com uma margem de segurança, ou seja, claro que isto tem que se aplicar filtros relativos e não absolutos, e isto, pronto, isto aqui requer mais atenção, ou seja, procurar múltiplos mínimos de 5 anos, filtrar as empresas que estejam próximas do seu menor valor histórico, ou seja, deve EBITDA e deve sales, um crescimento homólogo exigente, que exija o crescimento de vendas comparado com o mesmo trimestre com o ano anterior e eliminando os efeitos sazonais. Falar um bocadinho do F-Score, das forças de Porter, mas eu não vou entrar por muito aí porque isso já seria muita economia e pronto. Se vocês quiserem estudar, podem estudar isto aqui que se chama Petrosky F-Score e podem estudar também as forças de Porter, que se escreve assim, ok? As forças de. Pronto, está em caps lock, mas vocês perceberam. As, for as forças de Porter. Mas atenção, que as forças de Porter não se pode aplicar em todo tipo de ações da mesma forma, ok? Por exemplo, empresas de dividendos não têm que usar. O próprio Porter que inventou este método não diz que isto é muito subjetivo, ou seja, depende muito do feeling também de cada um, ok? Pronto, malta, para esta semana foi tudo. Para a semana, se calhar, há mais. Normalmente eu tento fazer um vídeo de todas as semanas. Deixem um gosto, deixem um comentário. Eu vou partilhar o vídeo. Eu vou partilhar, desculpem, vou partilhar o grupo gratuito na descrição se quiserem entrar. Está lá o link, ok? Uma boa semana a todos e um bom fim de semana.